Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Olá, Paulo. Olá, Sérgio. Vamos falar mais um bocadinho de invasões francesas. Sim. Nesta hora de Diários. Já falamos da primeira. Vamos falar da na segunda. porque o Napoleão era muito insistente com a Península Ibérica. A segunda invasão francesa aqui tem algo de especial para nós que estamos aqui a filmar hoje no Porto. É um momento em que é a cidade do Porto que sofre mais os efeitos da Guerra Peninsular. Guerra da Independência para os espanhóis. Mas o que é que acontece nesta segunda invasão francesa? Também que condições é que se vão criar, não é? Nós tínhamos falado na primeira naquele programa relativo à primeira, que terminou com a Convenção de Sintra. Ficou bem claro, primeiro, as deficiências a nível militar e depois também os jogos estratégicos que se vão aqui formar entre as ambições de Napoleão em relação à Península, que ainda é algo secundário antes do Tratado de Tilsit, que é que vai ser agora decisivo para a segunda invasão. E por outro lado, as opções que os ingleses tinham que tomar a nível estratégico global para a Europa, em que teatro de operações é que poderiam intervir, tentando fazer uma projeção de forças para lá da ilha, não é? da Inglaterra. Portanto, das ilhas britânicas, para ser mais exato. Ora bom, houve uma altura em que os ingleses tentaram fazer uma experiência sozinhos, quem foi o Walcheren, na Holanda, mas correu muito mal. Portanto, os ingleses aí chegaram à conclusão, isto introdutoriamente, que não podiam proceder a operações militares no continente europeu sem ter uma força de apoio de um aliado. Claro que isto também, e a segunda invasão, o período de transição da primeira invasão para a segunda também vai ditar algumas dessas variáveis que os ingleses têm que ter em conta em quem é que vão apostar. Eles não vão virar as suas atenções para norte, porque para norte temos os prussianos, os russos, austríacos, etc. Portanto, há ali todo um teatro de operações a norte que Napoleão está a resolver com alguma facilidade, nomeadamente com a Rússia, não a invasão da Rússia, mas uma Rússia projetada para o exterior, que não é a mesma coisa quando é invadida. Exatamente. Não é? Exato. Por outro lado, a questão é esta. Como é que vamos agir na Península? Perguntam os ingleses. Com quem é que vamos contar? Sim. Neste momento eles não sabem. Mais à frente eu já poderei dizer com quem é que eles contam. Neste momento eles não sabem muito bem com quem contar e que investimento é que vão ter que fazer. Portanto, eles neste momento não sabem se podem apostar nos portugueses ou nos espanhóis. Não, ainda não sabem. Okay. E aqui está em causa exatamente a necessidade de complementar uma força terrestre em teatros de operações terrestres, em que nós temos que aqui pensar que os ingleses temos que caracterizar muito rapidamente isto. Portanto, não é muito claro. O grande trunfo, como toda a gente sabe, sempre foi, em termos militares, o grande trunfo da Inglaterra. Sim, aqui temos da Inglaterra, porque Reino Unido ainda é uma coisa... Tem a Escócia, mas Reino Unido, pronto. É a sua marinha. Mas a verdade é que a marinha não chega. A marinha está a dominar os mares porque já tinha, digamos assim, passa a expressão, arrumado com a marinha francesa e com a marinha espanhola à altura aliada dos franceses. Mas a questão é esta. Os ingleses também sabem que em 1804, Napoleão, 1804 em frente e durante alguns anos, Napoleão concentrou tropas na zona da Bretanha para uma eventual invasão das ilhas. Ora, o governo inglês pretende o quê? Ir defender as ilhas, como eu disse, em projeção de forças. Tentar contê-las no território continental europeu. Ora, o teatro de guerra que se começa a figurar, que se afigurou foi com a primeira invasão francesa a Portugal, que deixa um bocadinho até mais clara a situação no nível geoestratégico que propriamente a lenta ocupação da Espanha nesta primeira fase da primeira invasão francesa. Mas depois tudo se torna muito claro quando
Napoleão, digamos assim, arruma os seus assuntos militares a norte e faz a paz de Portanto, Tilsit. fica com outro tipo de pessoas disponíveis para seguir para Portugal. Ele fica com um capital humano disponível. Com outro tipo de background relativamente aos primeiros que vieram com... Sim, há aqui umas mudanças, mas que ainda não é exatamente. A primeira invasão, mandaram, um exército de segunda categoria. Sim. Vamos pôr as coisas desta forma. Mas agora, com a paz de Tilsit, ou seja, em 1807, portanto, no verão de 1807, Napoleão fica com a situação aparentemente resolvida a norte, porque assina o tratado com o czar Alexandre I da Rússia, e ele fica com tropas disponíveis para ir resolver o problema que está na outra ponta da Europa, que é a Península Ibérica. Porquê? Porque neste entretanto, passo a expressão também, a questão com a Espanha agudiza-se porque eles enganaram literalmente a Espanha. Sim. Substituem o rei Fernando VII, põem o José Bonaparte, e a Espanha, que era aliada de circunstância, passa a ser o ocupado de circunstância. Mas o que é que está lá na ponta que não tinha corrido bem? Portugal. Portugal, que se pensava, e foi, de início, algo que caiu como uma maçã madura, poft, não é? Depois acabou, primeiro, por se revelar um sítio difícil de ocupar por várias razões. Razões geográficas, razões de mobilidade, etc, etc. E razões militares, porque o exército caiu de maduro, porque também não tinha acabado a sua reorganização. Mas, por outro lado, quando foi preciso desembarcar uma força, como referi no último programa, uma força de combate relativamente pequena, de cerca de 18 mil homens, em 1807 para 1808, não foi nada complicado depois de lidar com os franceses na Relícia no Vimeiro e fazer a Convenção de Sintra. Aquele período de transição da primeira para a segunda invasão é que vai fazer surgir uma figura fundamental no processo, que é o Wellesley. Sim. Ainda não é o Duque de Wellington, mas é o Wellesley, porque os outros dois generais tinham sido condenados em tribunal marcial, obviamente. Foi um julgamento para satisfazer a imprensa inglesa, que ficou chocadíssima com a Convenção de Sintra. Então os franceses vêm à boleia na marinha inglesa com armas e bagagens e o saque. Mas eles são julgados na Inglaterra? Vão a tribunal marcial, obviamente que ninguém os vai encostar a uma parede ou pendurar uma corda em Tilburn, mas ficam com a reputação manchada. Sim. Mas há um que consegue sair ileso disto, que é o Wellesley. Ainda não é o Wellington. Wellesley tem a sua visão para esta situação. Irá ser, digamos assim, a figura que vai entrar em ação na segunda invasão francesa. Mas ainda há uma pessoa que está antes, que é o general John Moore. Porque com a retirada, digamos assim, com a retirada dos franceses após a Convenção de Sintra, ficou uma força inglesa, os ingleses não retiraram. Ficou uma força inglesa em Portugal, ficaram os restos literais do que era o exército português. Temos regimentos. Por acaso já foi abordado várias vezes no âmbito da história militar a capacidade que foi os regimentos, no caso português, os regimentos reorganizarem-se rapidamente sem se alterarem. Ou seja, tínhamos o 19 de Cascais, continua o 19 de Cascais, o 18 de Porto continua o 18 de Porto, e começou a haver, digamos assim, uma reestruturação um bocado diferente do que acontece em Espanha. Porque em Espanha o exército também foi profundamente afetado, apesar da vitória de Bailén, que ninguém esperava, que o general Castanhos derrotou o general francês. Mas depois disso os franceses foram literalmente abatendo, passa a expressão, deitando abaixo também todo o sistema militar espanhol. O sistema militar espanhol vai adotar durante muito tempo a guerrilha. Mas não era a guerrilha em pequenos grupos, eram guerrilhas espalhadas num território extenso, como era a Espanha, resistindo aos franceses, depois do 2 de maio em Madrid, em grupos que tinham um comando que chegava ao nível de divisão. Portanto, era algo estranho, um pouco para os ingleses, ter tropas irregulares em tão grande número a operar em territórios também difíceis, como são os da Meseta Espanhola, por exemplo, ou na Andaluzia. Não é? Aqui, Portugal era mais confinado, e toda uma força militar que entrasse aqui teria que ter em conta esses fatores. O Moore, ele fica na península e faz resistência em Espanha e acaba por morrer. Ora bem,
o Moore adota uma estratégia que depois tem um encaminhamento tático. Quando Napoleão, depois de Tilsit, destaca 200 mil homens para a Península, 200 mil homens, portanto, entra na Península Ibérica com 200 mil homens, e entra, nunca veio a Portugal, mas esteve em Espanha. A única força que está na Península capaz de lhe opor é exatamente as tropas, são exatamente as tropas que tinham ficado da primeira invasão, que ficaram sob o comando do general John Moore. Mais uma vez nós verificamos aqui que os ingleses tentam adotar a projeção prévia no campo no teatro de operações. Em vez de ficarem à espera, isto vai ser de início, não vai ser sempre assim. Em vez de ficarem à espera que os franceses desloquem, que já vai haver um plano, Sim. para Portugal, ele antecipa-se. Ora bom, há resistência espanhola à entrada dos 200 mil homens na Península Ibérica, dos 200 mil franceses. Mas não é o suficiente para os travar. Ou seja, as guerrilhas fazem desgaste, mas não conseguem travar o disseminar dos corpos de exército francês ao longo dos pontos mais sensíveis na meseta, na zona norte de Espanha, na zona da Galiza para as Astúrias, a meseta espanhola e a Andaluzia. Portanto, é uma faixa que depois se tenta estender até ao Mediterrâneo, mas de início, digamos que cobre assim o parte interior, a faixa central da península. Com uma saída para o mar que é a Corunha, que ainda não está sob domínio francês, porque quem está a aguentar um bocadinho aquilo são as guerrilhas galegas, as adelaramas galegas. Ora, então, Moore projeta forças, as suas forças, só tropas inglesas para a Espanha. Não logo diretamente para a Galiza, mas entrando pela alta Extremadura espanhola. Só que as coisas não vão correr bem. Portanto, ele tenta. Porquê? Porque ele vai a contar que tem apoio das tropas espanholas. O problema é que não vai ter o apoio das tropas. Não se pode contar com tropas espanholas. Não pode contar. O Moore vai contar com isso, mas mais tarde o Silveira vai passar pela mesma situação. Daqui a pouco já lá vamos. Sim, sim. Com um senhor chamado Marquês de La Romana. É nome de pisaria, mas a verdade é uma, não se podia contar com ele. Sim, ele também deixa ficar o Silveira um bocado na mão, literalmente. Já vamos ver isso. Bom, mas então, andando para a frente com esta questão, o Moore consegue uma grande coisa. Há uma política aqui também que se tem que entender daqui para os próximos programas em que falamos desse assunto. Os ingleses têm uma filosofia em relação ao seu exército que é poupar as suas tropas. Eles evitam, enquanto que os franceses e outros exércitos europeus encaram o soldado como um número ou parte de um coletivo que eu não gosto do termo carne para canhão, mas há baixas. Sim. O investimento, porque o exército inglês é um exército profissional. É feito com a escumalha da terra. Palavras do Wellington. Carteiristas, condenados, mas depois dali todo aquele processo de formação, que é o processo que vai ser aplicado a partir de 1809 à reorganização do exército português, que também já lá vamos, e que resulta é que saem os soldados profissionais altamente treinados e preparados para a guerra. Claro, são poucos, mas há tentativa de preservar as tropas. Então, isto para chegar à questão do Moore. O Moore, em vez de sacrificar as tropas, manobra na Galiza e quando vê que não consegue conter o teatro de operações na Galiza, retira para a Corunha. Para quê? Para embarcar o exército para retirá-lo. Ele não vai sacrificar as suas tropas. Vai sacrificar a ele. Que ele morre na retirada da Corunha. Não é? Isto é que vai fazer avançar quem? Os franceses. Vai fazer avançar os franceses para o plano que Napoleão entrega a Soult, que a segunda invasão francesa é giríssima, porque o Soult traz um plano por parte de Napoleão e tem o seu próprio plano, quer dizer, nota-se perfeitamente que ele vai cumprir a sua própria agenda. Sim. A determinado ponto percebe-se que sim. Tem outro tipo de aspirações. Deixa ver se cola, não é? Agora, é um bocado assim. Falar da segunda invasão francesa, só no aspecto em que entraram os franceses, vieram ao Porto, depois não passaram de... calma, porque o ano de 1809 não é só a segunda invasão francesa no sentido em que o Porto vai sofrer. É um ano de viragem para nós, em Portugal. Primeiro, claro que a regência, a coroa está no Rio de Janeiro, mas o contacto vai existindo e a Inglaterra intervém, acaba
por haver um certo lobby em Londres para que se aposte em Portugal. Esse lobby parte do de Arthur Wellesley, mais tarde do Wellington, e de alguns, que havia uma facção que queria apoiar, que queria investir na Espanha, mas o Wellesley já sabe que pode contar com os portugueses, porque já teve a experiência. Ele já teve a experiência, e o Wellesley é inteligente a analisar a questão. Ele, quando entra na equação, primeiro, ele não consegue ter sob as suas ordens, isto agora pode ser interpretado pelos ouvintes da maneira ou negativa ou positivamente. Eu nunca me esqueço de um historiador canadiano com quem eu privo, e é meu amigo que escreveu sobre isto, que é o René Chartrand, que sempre afirmou nos livros que escreveu sobre a Guerra Peninsular e sobre nós, que independentemente dos que os historiadores digam que os portugueses estavam ou não submetidos aos ingleses, uma coisa era certa, os portugueses tinham espírito pragmático. Era preciso expulsar um invasor. Se não conseguíamos sozinho, conseguíamos com outros. Exato. Para onde é que vem a prova disso? Na Guerra da Restauração, mandamos vir generais estrangeiros e conseguimos vencer. Isto é uma visão simplista. Obviamente, vão dizer, a Guerra da Restauração durou 28 anos e as batalhas foram quase no fim desse processo. Certo. Mas vieram os generais estrangeiros para cumprir planos de reorganização. Em 1762, com uma invasão espanhola na Guerra dos 7 Anos, que é a nossa participação, quando se chegou, como se costuma dizer, batalhas austriárias, que é uma expressão muito antiga, veio o Conde de Lippe. E agora voltou-se a fazer a mesma coisa. Sim. Portanto, a coroa é pragmática. Os ingleses também são experientes, são competentes. Agora, claro, eles vão investir aqui milhões de libras. E se calhar no próximo programa sobre a invasão francesa, se calhar voltarei a dizer o mesmo. Há quem não veja este. Vão investir. São milhões de libras esterlinas. Eu estudei isso. E eu e outros. Portanto, é um gambito, é um jogo, é um risco que se vai correr. Qual é o investimento? É reorganizar o exército português. Porque há uma coisa que o Wellesley vai conseguir da coroa portuguesa e que não consegue com os espanhóis. É a subordinação do futuro aparelho militar português ao aparelho militar inglês. E aqui a subordinação não pode ser entendida de uma subordinação servil. É tropas com que possa contar num plano de operações, coisa que ele não podia contar com os oficiais ou com o generalato espanhol. Mas fica aqui a questão no ar. Há algum general, alguém de um posto superior português? Há muitos. Nós vamos para sermos tratados como iguais e não como subordinados. Vai haver. A história tem que se encarregar de os trazer à luz. Porque temos o general Silveira. O general Silveira é um senhor da Guerra de Trás-os-Montes que tem uma relação muito especial com os ingleses, mas que consegue fazer coisas com que não se pensava conseguir. Não é vencer batalhas em campo aberto, mas conseguiu realizar operações de desgaste que provocaram imensas baixas, e vamos ver agora aqui, rapidamente, na segunda invasão francesa, ao segundo corpo de exército do Soult. Temos um general que é competente, mas que vai morrer, é a parte vergonhosa da segunda invasão francesa, que é o general Bernardino Freire, que era um homem competente e com uma visão muito realista do terreno. Mas vamos ver porque é que ele morre e as condições em que ele é assassinado em Braga. O general Bacelar, o general Sepúlveda, Federico Lecor. Isto não é só ingleses. Sim, mas quando fiz a questão é no sentido de o Wellington tem alguém ao nível dele, português? Não. Ele vai buscar uma pessoa da confiança dele, mas que, atenção, Beresford. não é bom em campos de batalha, mas é bom organizar. O Beresford. Que é o Beresford. O Beresford que já tinha estado na Madeira, o Beresford que conhecia bem a realidade portuguesa, falava português devido à estadia da ocupação da Madeira de 1804. Portanto, o que é que acontece temos duas situações que vão decorrer simultaneamente neste período, em 1809. Uma é Soult e um segundo corpo de exército, depois de resolvida a questão do Mor na Galiza, dirigirem-se para Portugal, por onde? Pelo norte. Sim, entrada pelo norte. Sim. Não vão pelo eixo central, nem vão pelo eixo central do Tejo, nem vão pelo eixo central das Beiras. A primeira invasão vem pelo eixo central do Tejo. A terceira, que falaremos mais no outro programa, vem por um eixo que entra pela beira, dirigindo-se assim pelo centro do país, por Almeida. Eles escolhem o norte por alguma razão. Tentarem vir pelo norte, controlar o porto e ir pela costa.
Exatamente. Ir mais ou menos pela costa. Portanto, pensei que... até porque o segundo corpo de exército, que ainda não é... fica intermédio. Porque as tropas que vêm na terceira invasão já são elites. Já é o bom, é o ótimo das tropas francesas. Aqui também já não é a segunda, o refúgio da Normandia que vem na primeira invasão. São tropas, tanto experimentadas, do segundo corpo de exército. Aliás, o plano que se configura para Portugal, não, a certa altura, nós não falámos muito disso porque não chega a acontecer. É uma invasão que vem pelo norte, mas há um segundo corpo de exército, exatamente, do Lapice, que está preparado para entrar para Almeida, mas que não chega a fazer. E é assim, quando é dito a Soult para entrar pelo norte, porque o segundo corpo de exército estava concentrado na Galiza, aliás, tinha sido dos responsáveis pelo afastamento das tropas, pela retirada na Galiza. Atenção que as tropas inglesas que retiram na Galiza não vão para a Inglaterra. Vêm para sul, voltam outra vez para sul de Portugal, porque está-se a formar um exército britânico. Quando Soult decide avançar, decide avançar com as ordens que traz Napoleão, mas decide avançar na agenda, no calendário dele. Estão-se a concentrar tropas inglesas a sul, no centro e sul de Portugal. E no centro e sul de Portugal está-se a reorganizar. Coisa, penso que não é uma informação muito bem dominada pelos franceses, está-se a reorganizar. Não é à pressa. Ao depressa e bem o exército português. São milhares de homens que estão a ser levados para Abrantes para tomar, para reorganizar o exército, está-lhes a ser dado comer, uniformes, armas e a ser treinados à maneira inglesa. Isto foi, digamos, o acordo, isto é muito mais complexo, mas é o acordo que era, nós treinámos e nós preparámos as tropas portuguesas. Sim, neste caso a questão norte poderia ter sido resolvida antes, mas eles optam por levar mais tempo a treinar as tropas. Não, aliás seria um grande erro tentar deter logo de imediato a invasão no norte. Porque nem as tropas portuguesas estão completamente preparadas. É um processo que ainda demora algum tempo. Nem ainda as tropas inglesas ainda estão a, digamos assim, a regimentar, não gosto muito do termo, estão-se a preparar rapidamente para subir o país. Portanto, é de encontro, é outra vez projetar a força, desta vez para norte. Agora, onde é que nós vamos começar a levar forte e feio? Passa a expressão. O colocalismo às vezes aqui tem que ser. Bem, o Soult dirige-se para Portugal, tenta entrar por caminho, mas não consegue. Não consegue e porquê? Ele traz um corpo de exército, são 25 mil, cerca de 30 mil homens. Repare que é um corpo de exército. 30 mil homens para invadir Portugal. O Napoleão continua a pensar, isto, anda mais um passeio. Mas o Soult já deve ter tido uma amostra de que a resistência popular, que não existiu no início da primeira invasão, está perfeitamente já estabelecida em território português. Se o Paulo perguntar, é guerrilha? Quer dizer, se quisermos forçar o termo, sim. Mas o tipo de guerra que é praticado cá não é bem o da Espanha, da guerrilha espanhola. É a resistência popular organizada nos moldes que nós tínhamos, que vêm desde o século XVI, entre o exército regular, as milícias da segunda linha e as ordenanças da terceira linha. O exército da primeira linha está a sul, está a ser organizado, o que existe a nível de tropas de primeira linha, a nível de exército português, é residual, que anda aqui a operar no norte, mas depois o que nós temos é as milícias e as ordenanças. As ordenanças, sim. Ora bom, isso é uma situação que tem duas faces. As milícias e as ordenanças não podem ser usadas de qualquer forma neste contexto. Quer dizer, qualquer general que pensasse usar milícias e ordenanças cá, e há quem pense fazê-lo, contra tropas experimentadas como as francesas, é para ser massacrados. E vai acontecer. Por outro lado, há outros generais, daí o Silveira, que sabe utilizá-las como? Nas fragas, nos penhascos, a assediar as tropas em avanço dos franceses. Ou seja, flagelação. Para criando desgaste, sim. Ora, a primeira situação que nós temos é precisamente a tentativa de travessia no Rio Minho, que eles não conseguem, porque as milícias vão resistir, as milícias da zona e as ordenanças resistem fazem uma linha de resistência no rio, e o Soult
por qualquer razão, porque tinha poucos barcos para atravessar o rio, ou seja, não conseguia fazer um desembarque em massa. Um desembarque não, uma travessia, para ser mais exato, decide contornar o território e vai tentar vai contornar até vir até à zona de Monte Alegre. A verdade é uma. Nem nós conhecíamos. Os próprios portugueses não têm domínio geográfico do país, porque os nossos mapas de estrada não eram... Os nossos caminhos... Ainda, sim. Chamar estradas às nossas vias de comunicação... Os caminhos romanos, que ainda existiam. Não é? Portanto, os franceses entram por trás dos montes e então vão primeiro cercar Chaves. O Silveira inteligentemente retira da zona de Chaves. Há quem queira resistir em Chaves. Foi um festival de fogo de artifício que os franceses assistiram, de estar ali a ver os defensores de Chaves a disparar, até que se renderam, porque o Silveira retira e foi preservar as tropas. Saem de Chaves e depois os franceses dirigem-se por onde? De Chaves em direção ao Minho, por Braga. Sabendo que tinham que ir fazendo cair os pontos de resistência. Braga prepara-se uma grande resistência aqui é que é a situação escabrosa. Do Bernardino Freire. Exatamente. Porquê? Porque em Braga reuniram-se, juntaram lá uma multidão de paisanos armados, das ordenanças e de milícias, sobretudo na zona da Falperra e Carvalho 10, portanto, que é 10 km para norte de Braga, para tentar travar o avanço dos... Eram cerca de 25 mil homens. Mas 25 mil homens que não tinham preparação nenhuma. E que era uma população mal controlada. Quais eram as únicas tropas regulares que lá apareceram? Foi o 2º Batalhão da Leal Legião Lusitana sob o comando do Barão de Eiban. Vinham 2 batalhões a caminho de Lisboa, solicitados à Junta Governativa do Reino, que nem sequer chegaram lá. Ora bom, o general Bernardino Freire, como o bom general que era, no sentido em que eu não vou conseguir fazer aqui nada, vamos todos retirar para o Porto, porque entretanto o Porto estava-se a fortificar. Estava sob comando do Bispo do Porto, mas estava a criar uma linha defensiva, que depois também se vai ver que está muito mal feita, tentar concentrar toda a massa, retirar, deixar a Braga vazia, retirar gradualmente para o Porto e atrair os franceses às cercanias do Porto. Ora, quando ele manifestou a ideia, aquilo foi acusado de jacobino e ali mais uma série de oficiais foram assassinados. E fica até hoje no ar, foram linchados. Foram lixados. Linchados. E convém frisar que foram lixados por portugueses. Por portugueses. E o Barão de Eiban podia ter defendido. O Barão de Eiban leva-o preso. Ele tinha um batalhão de tropas regulares. Podia ter feito um perímetro de defesa ao general para não deixar que aconteça o linchamento. Não o fez. Até hoje não se percebe porquê. Parece que convinha que o Bernardino Freire até fosse lixado. Isto agora é a teoria da conspiração. A verdade é que Braga cai de tal forma que não há refugiados. Há gente em debandada de Braga para fora. A ser perseguidos pelos franceses. Os franceses só param algum tempo em Braga para restabelecer a capacidade de avanço. Deixam uma guarnição em Braga e continuam a avançar em direção ao Porto. Quem é que vão apanhar pelo caminho? Vão apanhar as estradas da Trofa, da Maia, vai vendo aqui algumas... Isto, aliás, está presente no imaginário aqui da área metropolitana, na Trofa e na Maia. Portanto, vão atravessar o Rio Ave, etc. E vão empurrando à frente tudo e mais alguma coisa que se lhe oponha. Portanto, as tropas portuguesas, se formos chamar tropas às ordenanças, são empurradas. Com isso, vêm os civis, vêm as crianças, os velhos, a dizer que os franceses tinham cães que comiam pessoas. Exatamente. O terror vai-se somar ao terror que se vai juntar na cidade do Porto. Não é? A questão é esta. Quando o Souto chega às cercanias de Porto, dia 26, 27 de março, e prepara o ataque para o 28, ele ainda tenta, manda emissários à cidade para que a cidade se renda. Além os tais 3 emissários que são assassinados. 2 são assassinados à entrada, um é assassinado à saída. O bispo resistente que fugiu. Exatamente. Ora bem, perante isto, o Souto decide tomar de assalto a cidade. E vamos ver, o sistema defensivo da cidade era extenso, começava em São João da Foz e ia até à igreja do Alto de Campanhã, 12 km, que é exatamente a mesma linha defensiva que mais tarde Dom Pedro vai apresentar. Exatamente. Tinha 35 baterias, pelo menos, todas com nomes de santos. O comandante militar era um bispo, pelos nomes de santos,
Pode ser. Se a peça não funcionar, a solução tinha que fazer aqui uma coisa. Podemos dizer isto já. Os portugueses são um bocadinho beatos. Não era bem isso. Mas nós somos um bocadinho beatinhos. Não, era uma cidade também já um bocadinho liberal, mas era aquela... Mas era sempre ter um bispo a beatice. comandar uma cidade. Pronto, e dois brigadeiros que não eram propriamente os génios militares. O resultado foi que, na madrugada de 29 de março, as tropas francesas, quando atacaram, sobretudo com quem ainda em força vindo do Val de Paranhos, que é passando pela Aguardente, que é hoje do Monte Pedral até Aguardente, sim. Até a Aguardente, que é hoje a Praça do Marquês de Pombal, aquilo entrou com uma faca na manteiga quente. Foi desbandado. Aliás, o terror já está. Se calhar, como explicar o que é o Monte Pedral é Aguardente, eu acho que há é a linha da Constituição. Hoje, o que é, nós estamos no Marquês e ir até ao Monte Pedral, que ainda existe. Então, está aqui. E Aguardente é... É a Praça do Marquês, que era onde se fazia uma feira de aguardente e não se faz ao esclarecimento. Exatamente. Ora bom, a resistência caiu, nem as tropas defensivas, que é que havia? 5 mil homens de tropas regulares, mas eram todos recrutas. Ora bom, com a entrada de Soult no Porto, ele vai se estabelecer. Aliás, não vamos fazer aqui uma descrição, não vale a pena, porque ela está amplamente documentada e também aqui há um desafio para que os nossos ouvintes e espectadores, quer dizer, vão também à procura desta história, porque também é para incentivar a isso. O Porto cai. Temos o desastre da Ponte das Barcas, ou seja, o Bispo do Porto retira no dia anterior. Quer dizer, já vai a caminho do Ovar, a população vai em pânico para onde? Tenta fugir para as estradas de Gondomar, tenta fugir para o Douro, para o lado sul e pronto pode. Chega à Ponte das Barcas, também é criada a mitologia dos milhares de mortos. Não terá sido assim, aliás, começa-se a não ver. E os franceses ajudaram a retirar. Sim. Foi tão mal que os próprios franceses agora ajudaram a retirar. A chegar à conclusão que a cavalaria francesa desmontou e ainda foi tirar as pessoas que tinham caído ao rio dos pranchos, que tinham sido retirados pelos sapadores portugueses, que eu aí já digo, não censurar, porque é para retardar o adversário. Pronto, e os civis é que estavam no lugar errado à hora errada, não é? Agora, o Soult coloca-se no Porto e vai fazer um pequeno reinado entre 29 de março e 12 de maio. 12 de maio de 1809. Porquê 12 de maio? Porque esteve toda a gente quieta enquanto isto acontecia. Não. Os ingleses, Beresford e Wellesley, decidem ir ao encontro já estavam preparados para... Sobem. O Wellesley vai pela linha, mais ou menos, não é bem litoral, mas junto à costa, e Beresford, com 18 mil homens em direção ao Porto, Beresford leva 5 mil. E já vão em portugueses integrados, mas ainda vão... Isto ainda vai digamos assim, experimental, de uma forma experimental. E pede-se ao Silveira que intercepte, no caso da retirada dos franceses, que intercepte os franceses na zona de retirada, que se calcula que seja outra vez por Montalegre. O Silveira já tinha tido aqui o seu momento de glória, porque durante um mês conseguiu retardar os franceses, ou obrigou os franceses a concentrar 9 mil homens à volta de Amarante. O combate a Ponte de Amarante não é um combate, é um mês de confrontos entre milícias do Silveira entrincheiradas em Amarante, e até acabam por ceder, mas a verdade é que desgastaram as tropas francesas, porque estavam lá 9 mil franceses a tentar forçar a passagem a um número superior de portugueses sem tanta preparação militar. E o Soult não cumpre o programa. O Soult poderia ter ido para Lisboa e chegar lá em fevereiro, ele em março está no Porto e nunca mais saiu de lá, e o mais longe que chegou foi à zona da Arrifana. Exato. Sai João da Madeira, onde aliás acontece os Quintanares, os fuzilamentos de 63 ou 76, agora não me recordo o número exato, de habitantes da Arrifana, de homens. Os Quintanares, um em cada 5 foi fuzilado porque tinha havido um assalto de milícias a um tenente francês. Portanto, é uma história também que se pode ir buscar. Ora, a reação aliada é vir em direção ao norte. O Soult percebe-se que não está com capacidade para resistir, porque a verdade é que ele decide retirar. Ele não vai fazer frente, ele não se borricou no Porto. O Wellington, quando põe a artilharia no adro da Serra Pilhada, dia 12 de maio, já o Soult tinha saído no dia anterior. Portanto, a segunda invasão francesa acaba assim de uma forma quase abrupta. Ou seja, os ingleses chegam ao Porto, reconquistam o Porto e a maior parte das baixas do Soult dá-se quando? Dá-se na retirada do Porto para Montalegre.
Porquê? Porque são assediados pelas guerrilhas do Silveira, sim. mas, curiosamente, os ingleses pedem que ele faça arrebentar as duas pontes da Miserela e do Saltadouro. Não, os camponeses não quiseram, porque precisavam das pontes para fazer passar o gado. Eles queriam ir aos franceses ali para fora. Agora, toda a ação de flagelação que o Souto sofre, até retirar para o outro lado da fronteira, onde está o exército Victor, portanto, um corpo de exército que o aguardava, é uma coisa terrível. Sim, a retirada é terrível. Ele chega a pedir reforços, mas Ninguém, as cartas não, porque as cartas as não 25 chegavam. cartas que ele não chegavam. Saíam 25 cópias e os 25 mensageiros eram interceptados pela guerrilha. E eles, quando retiram do Porto, levam também o saco todo e saem depois de Montalegre, saem da fronteira com 25 cartuchos na patrona e tiveram que deixar o saco, o ouro, tiveram que rebentar com a artilharia, que era colocar uma peça contra a outra, cortar os tendões aos cavalos, portanto, eles saíram num estado lastimoso. E depois, aí é que se vai perceber que na terceira invasão francesa uma cena já não vem, desta vez já vem a contar que as coisas vão correr de outra forma. Mas mesmo assim Napoleão não vai desistir de Portugal. Portanto, no próximo programa... Alguma obsessão que ele tinha. No próximo programa vamos repescar um bocadinho desta situação segunda, para perceber o que é a terceira invasão. Exatamente. Porque é uma sequência. Há aqui uma sequência e há uma lógica estratégica de Napoleão de controlar Portugal e fechar o Atlântico e expulsar os ingleses. E ele vai persistir nela. Exatamente. A aspiração dele é mesmo fechar o Atlântico aos ingleses, de forma a conseguir depois conquistar a ilha. Exatamente. Sim. Fica para a próxima. Fica para a próxima, Paulo. Agora é a terceira invasão. É a terceira. É a terceira. É a terceira. Até o próximo programa, Paulo. É. Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.